traz então aquilo que era invisível, aquilo que nós não podíamos enxergar, nós passamos a enxergar. O invisível se torna visível. Aquilo que está lá no reino invisível e que já existia no invisível, no reino espiritual, se manifestou no reino físico, quer dizer, se tornou real. Houve um grande impacto e veio se manifestar onde? No reino visível, no reino físico. Né? Ela se materializou. Então, esta é a nossa fé. Amém? Por meio da fé e oração. Amém? Portanto, Judá teve o livramento, pois a libertação profetizada por Isaías veio na forma de um anjo de morte que eliminou 185 mil assírios. E segundo Reis, capítulo 19, versículo 35, nós podemos observar. E Senaqueribe foi assassinado enquanto prestava culto a Nisroque. Ele foi assassinado quando ele prestava culto a esse deus da Síria, que era representado em monumentos com parte de homem e parte de águia. Provavelmente deve ser um deus da agricultura. E os seus próprios filhos o assassinaram com a espada e fugiram. Foi aquilo que o profeta Isaías ele tinha profetizado lá no reinado de Ezequias. Mas Ezequias ele buscou de toda a confiança ao Senhor, de toda a sua fé, e apresentou num ato simbólico, essa causa, e ela foi respondida. É isso que nós devemos, então, pelo nosso ato de fé, acreditar e confiar no Senhor, que aquilo que você tanto almeja, ela pode se tornar visível, ela pode se tornar real. Mas basta você acreditar e entrar por meio da fé no reino espiritual. Diz que o reino, a palavra de Deus, que nós temos que tomar o reino à força. De toda a nossa oração, de toda a nossa força. E fazer com que, aleluia, por meio da fé, ela venha se tornar real. Né? Como diz nós, é o firme fundamento, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam, mas que não se veem. Mas nós temos a certeza do que esperamos. Ou seja, em outras palavras, é a plena convicção que a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos que aconteça, tendo certeza que essas coisas que esperamos, mesmo que não podemos tocar nem ver com os nossos olhos físicos, mas nós temos certeza e a plena convicção que nós vamos alcançar por meio da nossa fé aquilo que você almeja alcançar. Aquilo que você não pode tocar, nem mesmo ver, por meio da fé, ela se torna realidade. Você pode alcançar aquilo que você tanto almeja alcançar. Foi isso que o rei Ezequias ele fez. Ele apresentou essa causa na mão do Senhor e se tornou, pelo ato simbólico de fé, ele teve a vitória. Ele foi liberto do rei Senaqueribe. O seu povo foi liberto, glórias a Deus, da mão dos assírios. Amém? Então isso que nós precisamos fazer com que ela venha despertar dentro do nosso coração. Esse ato de fé, crer, acreditar, ter certeza, ter convicção. É isso que precisamos. Ter certeza. E quando eu abro a Bíblia, eu vejo também outro homem de oração, Elias, orando ao Senhor. Em resposta à oração de Elias, os céus se fecham, trazendo juízo sobre Israel. Eu vejo Elias orando e Deus ressuscitando o filho de uma viúva. Eu vejo Elias orando e Deus mandando fogo do céu, provando que só o Todo-Poderoso é Deus verdadeiro. Eu vejo Elias orando e as torrentes caindo na terra, restaurando aquela nação. E quando eu abro a Bíblia, eu vejo outro homem de oração, Eliseu, orando. E Deus abre os olhos daquele moço para que ele veja. E quando os olhos do moço Geazi é aberto, segundo Reis,
capítulo 8, versículo 4, são abertos os olhos daquele moço. Então ele percebe: mais são os que estão convosco do que estão com eles. Pois os olhos do moço abriu e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Nós podemos lá meditar em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17 e 18. Quando o rei foi atrás de louvado seja o nome santo do Senhor, de Eliseu. O profeta Eliseu ensinou uma lição aos seus servos Geazi, que para crer no impossível é preciso que alguém primeiro veja por meio da fé o invisível, aquilo que nós vimos. Temos que ver por meio da fé invisíveis primeiro, tomar posse do reino invisível, do reino espiritual, e acreditar e crer, ter certeza e confiar, ter convicção, plena convicção, que você já alcançou o invisível, aquilo que você não pode chegar, mas pelos olhos da fé, você pode e tem certeza que você já concretizou, que você já alcançou. Então, você começa a crer primeiro no invisível, para que o invisível se torne realidade. Amém? É preciso então você enxergar, crer no impossível, por meio da sua fé. Para crer no impossível, é preciso que alguém primeiro veja por meio da fé o invisível. E quando você passa a olhar com os olhos da fé o invisível, então tudo aquilo se torna possível para a sua vida. Não temos que olhar pelos olhos da carnalidade, que nada podemos conseguir. Mas se nós cremos e acreditarmos e termos fé em nossa oração, por meio da nossa fé, e crer no invisível, no impossível, que só Deus ele pode realizar o impossível. Aquilo que para o homem é impossível, para Deus é possível. Aquilo que para o homem é impossível, para Deus é possível. Mas nós temos que acreditar no impossível, no invisível, por meio da fé, para que você possa alcançar invisível, para que você possa alcançar e crer naquilo que você tanto almeja. Amém? Então essa guerra entre Israel e a Síria, por muitos anos o profeta Eliseu informando o seu povo de Israel sobre a tática do inimigo por meio de visões proféticas e revelações. Esta passagem, pois o rei da Síria, Ben-Hadad, traçava estratégia para guerrear contra Israel. E o profeta Eliseu, nessa época, era informado por Deus dos planos do rei da Síria. E Hadad enviou um grande exército para capturar Eliseu. Por quê? Porque o rei Hadad, o povo, ele sabia já da estratégia desse rei da Síria. Ele ficou furioso, porque ele era revelado por Deus. Um homem de oração, Eliseu, era revelado. Por visões proféticas, ele era avisado por Deus da estratégia do inimigo. Então ele era o dom de Eliseu, informando o seu povo sobre a tática do inimigo por meio de visões proféticas e revelações. Eliseu ensinou ao seu servo Geazi que o segredo era a oração diante de Deus. Aquilo que nós acabamos de falar. A oração é a chave para o discernimento em uma batalha, para revelar a estratégica do nosso inimigo. E mais ainda, a oração desfez o pânico do servo de Eliseu, Geazi. Então, olha só que maravilhoso o homem de oração. Este é o segredo da oração. Deus mostra para você em visões proféticas. Você tem uma visão segundo a visão de Deus, segundo com os olhos da fé, a estratégia, você tem discernimento da estratégica dos seus inimigos. Amém? Então o servo do profeta estava apavorado, se nós olharmos lá. O servo do profeta tinha que
que ser tranquilizado, ele tinha que ver que a ajuda estava à mão e Deus fez o servo do profeta enxergar o sobrenatural. Senão ele não teria encontrado descanso ou paz. Ele tinha que ter certeza de que Deus estava próximo e que manteria seu profeta longe do perigo. Então ele precisava disso. E somente ele conseguiu através do quê? O profeta Eliseu ensinou o seu servo a olhar com os olhos da fé, acreditar, a olhar o invisível. É preciso crer primeiro no impossível para ver o invisível. E o invisível que, por sua vez, ele vem se tornar realidade. Foi o que aconteceu. Ele estava apavorado porque o exército ao qual o rei da Síria ele enviou para prender Eliseu e o moço, seu servo, e quando o seu moço saiu ali de manhã e viu que o exército estava em volta, o rei da Síria, o inimigo, estava em volta deles, dele e do seu profeta Eliseu. E ele ficou apavorado. Então ele tinha que ter certeza. Então o que aconteceu? Seu servo Geazi estava na carne. Seu estado mental exigia algo como uma manifestação material, físico, e portanto agora Eliseu ora para que seu servo possa contemplar o exército angelical, pois os olhos do moço abriu e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Olha que maravilhoso. Por quê? Porque o seu servo estava apavorado. Geazi estava apavorado de ver aquele. E o Eliseu, então ele ora para que Deus abra os olhos dele e ver que maior o que estava com ele do que estava com o inimigo. E acalmou o seu servo. E acalmou ele. Amém? Então o profeta Eliseu orou a Deus e deu o dom de capacitação e habilidade de visão para contemplar o invisível. Eliseu orou. Eliseu não só pediu simplesmente a Deus que mostrasse ao seu servo outro milagre, não. Ele pediu, ele ordenou que seu servo olhasse para para outra dimensão, ou seja, olhasse para o impossível, olhasse para o meio da fé, por meio da fé, o sobrenatural, o invisível, olhar uma outra dimensão. E a resposta veio imediatamente. E os olhos, seus olhos foram abertos para o sobrenatural. E o monte estava cheio do exército de Deus. Amém? Estava cheio do exército de Deus. Então ele entendeu. Mas o Eliseu, um homem de oração, orou para que Deus abrisse os olhos a meio do seu servo. Glórias, então ele passou então a olhar e acreditar. É isso que nós temos que ter certeza e acreditar, crer no impossível. É preciso que alguém primeiro, por meio da fé, veja o possível, aquilo que nós falamos. E Geazi jamais estava tão apavorado, estava tão preocupado, né, com Eliseu, com o seu profeta, que ele ficou tão apavorado de ver aqueles inimigos em volta dele, aqueles exércitos dos inimigos da Síria. Ele ficou tão apavorado de ver que ele não podia, ele estava, como falei, estava na carne. Ele estava olhando as circunstâncias difíceis em volta dele. Ele estava olhando para a matéria, para a sua carne. Ele não estava olhando para o sobrenatural, para o impossível, para o invisível, por meio da fé, não. Então, o profeta Eliseu precisava acalmar ele e falou: não, ó Deus, abre os olhos do meu servo para que ele possa olhar que maior é o que está conosco do que está com os inimigos lá fora. Maior é o nosso Deus Todo-Poderoso, maior é o nosso exército, né? Maior é o que está conosco.
que a mão de Deus está, mostre que as tuas mãos poderosas estão em nosso favor. Então foi isso que ele fez. Aí o servo dele, Geazi, abriu e viu, ordenou e abriu, ele viu que ele começou a ver, não pelas circunstâncias da carne, mas pela fé, pelos olhos da fé. Ver o invisível é a chave de uma oração vitoriosa. A oração é a oportunidade de ouvirmos a voz de Deus e de olharmos com os olhos do Espírito o reino invisível, tendo discernimento para uma grande vitória. Amém? Ao invés de contemplar a situação da perspectiva humana, ou seja, das nossas forças, das nossas condições que estão fora do nosso alcance, além das nossas seja das nossas forças, das condições que estão em nossa volta, das nossas adversidades. Nós devemos olhar além disso, além das nossas forças, além das nossas limitações, né? Nós devemos olhar para o ataque do adversário sem medo, sem recuar, sem retroceder, percebendo a surpreendente força sobrenatural do ataque de Deus em nosso favor. É isso que o seu servo de Eliseu precisava ver, contemplar. E ele começou a olhar por meio da fé, Deus abriu os olhos dele, ele começou a ver o sobrenatural por meio da fé. Amém? Por meio do que, irmão? Meu amado, meu ouvinte que vai ouvir esse canal Tudo Se Fez Novo, por meio de quê? Por meio da fé e oração. Glórias a Deus. Por isso que Deus, ele age por meio da oração. Deus, ele opera por meio da oração. Ele muda circunstâncias através da oração. Amém? Foi o que aconteceu com Eliseu, com o seu moço. E ali, ele começou então a entender que nós devemos olhar com os olhos do Espírito, o reino, o invisível. Precisamos primeiro nós crer no impossível, aquilo que não podemos ver, alcançar, mas nós temos certeza que já que já alcançamos e somos vitoriosos. Então você agora consegue ver o impossível se tornar possível, realidade, o invisível se tornar visível na sua vida, realidade, né? Aquilo que não existia diante dos seus olhos, mas já existia no reino espiritual, agora ele trouxe a existência para o reino para o reino físico, para o reino visível a nosso favor, né? A vitória. E ao invés de nós contemplarmos as situações e as circunstâncias em nossa volta, nós temos que, amados, olhar para o horizonte, para outra dimensão, né? E não para as nossas condições, pelas nossas limitações físicas, pelas nossas capacidades humanas, pelas nossas forças humanas. Nós não podemos vencer as coisas espirituais, não se vence com as coisas carnais, com as materiais, né? Então nós devemos olhar, sim, enfrentar o ataque do inimigo e crer e não retroceder, mas percebendo o quê? Percebendo surpreendentemente esta força sobrenatural, espiritual, do ataque de Deus em nosso favor. Então, quando nós chegamos a esse ponto, nós temos a certeza que a vitória está sobre as nossas vidas. Amém? E quando eu abro a Bíblia, eu vejo Jesus orando ali no Jordão, e o céu se abrindo. Eu vejo Jesus orando e jejuando no deserto. E ele vencendo o que? A Satanás, as tentações. Eu vejo Jesus orando, chorando e sangrando no Getsemane, entrando ali em aflição, angustiado, mas saindo dali revestido de poder para enfrentar a cruz. Olha que maravilhoso. Amém? Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Jesus orando na cruz do Calvário, no final do epílogo da sua vida terrena, perdoando e entregando o seu espírito ao Pai. E quando eu abro a Bíblia, eu vejo Jesus assentado
no trono como nosso grande sumo sacerdote, vivendo sempre para interceder por nós. Amém? Sempre para interceder por nós. Ele é o vitorioso, ele nos deu a vitória. Nesse mundo passais por aflições, assim como eu passei. Mas vença assim o mundo como eu venci. Você pode vencer o mundo. Você pode vencer as diversidades do mundo, as circunstâncias difíceis, mas por meio da fé. Por meio da fé, acreditando, crendo e orando. Glórias a Deus. Né? Nós estamos terminando. Eu vejo quando eu abro a Bíblia, eu vejo o apóstolo Paulo orando na prisão, orando dentro de um porão, de um navio, orando numa praia, orando num templo, orando na praça, orando na masmorra, orando e orando. E quando eu olho a história da igreja, vejo os pais da igreja orando, Policarpo, Irineu, João Crisóstomo, Aurélio Augustinho. Quando eu abro o livro da história, eu vejo os nossos irmãos pré-reformadores orando, John Wycliffe, John Ross, Jerônimo Savonarola. Quando eu abro o livro da história, eu vejo os reformadores orando, eu vejo Martinho Lutero, eu vejo Calvino orando, eu vejo John Knox, que passava noites de oração, clamando e chorando diante de Deus, dizendo: dai-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Quando eu olho para a história, eu vejo meus amados, os avivalistas orando, e o avivamento chega em 1739 na Inglaterra, e o avivamento chega em 1745 na Nova Inglaterra, em Massachusetts. Quando eu vejo os avivalistas orando, eu vejo o grande avivamento de 1857 nos Estados Unidos. Eu vejo o grande avivamento em 1904 no país de Gales. Eu vejo o grande avivamento na África do Sul, na missão Quase Zabuntu, em 1966, quando a igreja ora e o Espírito Santo é derramado sobre o seu povo. Desde 1966, essa missão tem sido abençoada com um extraordinário derramamento da graça de Deus. Dezenas de milhares de pessoas, incluindo bandidos, curandeiros e satanistas, têm vindo a Cristo Jesus por meio dos tremendos ministérios de Quase Zabuntu. E quando eu abro o livro da história, eu vejo os missionários orando. William Carey, um missionário inglês conhecido como o pai das missões modernas batista. David Brainerd, missionário norte-americano, evangelizou índios. Quando eu abro o livro da história, vejo os missionários John Hyde, o apóstolo de oração, orando, chorando e soluçando, e dizia: oh meu Deus, dai-me alma, senão eu morro. Samuel Smith, o primeiro missionário. John Wells, um grande escritor missionário. Stanley Jones, o maior missionário do século XX. Glórias a Deus. Amém? E quando eu olho para a história, eu vejo que os crentes que impactaram o mundo foram homens e mulheres de oração. Olha que maravilhoso. Amém? Agora eu pergunto, por que nós precisamos de orar hoje? Pense comigo. Porque esse avivamento que nós tanto desejamos na nossa vida, dentro da nossa casa, atingindo os nossos filhos, reverberando para a igreja, isto é, refletindo, brilhando, iluminando, repercutindo para a igreja, impactando a sociedade, transformando a textura da nação, vem em resposta da oração. Amém? Então é isso que nós precisamos entender. Glórias a Deus. Então nós terminamos aqui. Entendemos que
Deus, ele move, ele age por meio da oração. E depois aqui nós vamos entender essa necessidade de nós colocarmos a nossa vida em oração. Nós vimos lá, assim como em Pentecostes, amém? Nós vimos outros avivamentos, vamos ver outros avivamentos por meio da oração, de homens e mulheres de oração, amém? Então, vamos parar aqui para a misericórdia de Deus e assim, permitindo assim que Deus venha dar outra oportunidade para nós estarmos falando desses homens e mulheres de oração, amém? Assim nós agradecemos por esse momento que Deus tem nos despertado, de quanto é importante a oração, amém? Assim nós agradecemos por esse momento, amém? E Deus seja louvado.